E aí, beleza? Na aula de hoje a gente vai ver como uma corrente elétrica pode gerar um campo magnético. E para isso a gente vai lá no quadro ver alguns exemplos disso. Vamos lá? Então, gente, hoje a gente vai ver o campo elétrico gerado por uma corrente, quando a corrente passa em um fio e quando passa em uma espira, beleza? Primeira coisa importante que eu tenho a dizer é que a gente comece a relacionar como o magnetismo está relacionado com as outras tendências que a gente já visto antes, de corrente elétrica, diferença de potencial, uma vez que para ter corrente elétrica precisa de diferença de potencial. Então aqui a gente vai estudar esses dois casos, beleza? Antes de começar a entrar no conteúdo em si, usando do fio e da espira, eu vou falar um pouco sobre uma nova representação que a gente vai usar para representar vetores em 3 dimensões, porque a gente nunca teve problema para representar vetores em 2, num plano do quadro isso é tranquilo, mas para representar em 3 nesse plano vai ser um pouco confuso. Então, para isso que eu desenhei essa flechinha aqui. O que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai considerar que quando essa flechinha estiver entrando no plano do quadro, a gente já vê essa parte de trás dela. E essa parte de trás a gente vai representar por um xizinho. E se ela estiver saindo do quadro, a gente vai ver só a ponta. Então a gente vai representar uma vista de perspectiva, a gente vai ter um círculo com uma bolinha no meio, beleza? Para vocês entenderem um pouco melhor, eu separei aqui um papel e uma caneta. Eu quero dizer o seguinte, considerando que essa caneta seja a nossa flechinha, quando a caneta estiver entrando no papel, a gente vai ter esse símbolo aqui, do xizinho. E quando a caneta estiver saindo do papel, ó, primeiro que a gente vê a ponta, a gente vai representar por esse pontinho aqui dentro de uma bolinha, beleza? Tendo isso em vista, eu posso apagar essa flechinha e a gente pode seguir com a aula. Então a gente vê que a corrente elétrica é capaz de gerar um campo magnético. Isso foi observado na primeira vez lá em 1820, quando o físico estava usando o circuito elétrico, estava estudando um pouco sobre corrente elétrica, ele deixou uma bússola perto do circuito e ele percebeu que a bússola ela mudou de direção quando ele ligava o circuito e passava corrente elétrica. Foi nesse experimento que a gente teve essa observação. Agora a gente pode entender como é que funciona isso aqui. No fio a gente vai ter uma corrente descendo esse fio e por causa dessa corrente aqui a gente vai ter o campo magnético nesse sentido anti-horário aqui pelo fio, beleza? Visto de cima a gente vai ter a corrente descendo, né? Entrando aqui no plano do quadro e a gente vai ter o campo nesse sentido. Importante que a gente vai ser introduzido agora a uma outra regra muito importante, que vai ser a regra da mão direita. O que é essa regra da mão direita quer dizer? Quer dizer o seguinte, a gente vai ter um fio e nele está passando corrente, a gente quer identificar por onde o campo magnético está passando, qual vai ser a direção e o sentido dele. Para isso a gente vai fazer o seguinte, você vai colocar o seu dedão no mesmo sentido da corrente. Você vai pegar o seu dedão e vai colocar no mesmo sentido da corrente, aqui está para baixo, certo? E você vai ver que o campo magnético vai ser o mesmo sentido que você rodar a sua mão, ó. Então, você está vendo que o campo magnético vai passar ao redor do fio nesse sentido aqui, beleza? Visto de cima, a gente vai colocar o dedão para a corrente está entrando aqui no quadro, certo? Ó, quando você rodar, você vê que ele está no sentido horário, beleza? No fio, para calcular a intensidade do vetor, uma vez que a gente já aprendeu a calcular a direção e sentido, a gente vai ter que o campo magnético vai ser um μ, que vai ser uma constante de permeabilidade magnética, vezes a corrente dividido por 2πr. O R vai ser justamente a distância do fio até o campo magnético que você quer calcular. Outra coisa importante também de eu falar é que quando você for usar a regra da mão direita, ia ser legal você não ficar que nem eu aqui fazendo contorcionismo. Pega a prova, mexe ela, para você não ter câimbra na hora de estiver batendo no Enem ou algo do gênero. E outra coisa também muito importante é que se você tiver com a dúvida no 3D, você pode pegar sua caneta, e fingir que ela é um fio, ó. Se a corrente aqui está descendo, você coloca aqui seu dedão aqui para baixo, e você vê que o campo magnético, ó, vai dar a volta na caneta no sentido. Você pode fazer isso nesse caso do fio para dar uma ilustrada melhor, beleza? Aqui então a gente vai passar para o caso de uma espira. O que é uma espira? É simplesmente um fio que vai ter um formato circular aqui, beleza? O que vai acontecer é o seguinte, vai passar uma corrente aqui em torno da espira e a gente vai fazer a mesma coisa, a gente vai usar a regra da mão direita para determinar o sentido do campo. Eu já determinei aqui, mas vai ser legal a gente entender. Aqui a gente tem a espira, dedão no sentido da corrente, você vai ver que o campo magnético, ó, vai entrar aqui pela espira. Ele está saindo do ponto do quadro e vai entrar por trás da espira,
beleza? Usando a regra na mão direita, ó, você vê que ele vem para cá, mas ele vai dar a volta e vai sair. Por isso que o campo magnético vai ser esse vetor saindo do plano do quadro. E a gente pode calcular também o campo magnético, vai ser uma fórmula muito parecida com a do fio, com o detalhe que na fórmula do fio a gente vai ter um π aqui e aqui a gente não vai ter. Lembrando que o campo magnético também que a gente está calculando é apenas no centro da espira. A gente vai ter que o campo magnético vai ser a constante de permeabilidade magnética vezes a corrente elétrica que passa na espira, dividido por 2 vezes o raio dessa espira, ok? Aqui eu anotei o valor dessa constante no vácuo. Normalmente a gente sempre trabalha no vácuo, então é legal ter essa constante, o valor dessa constante guardada na memória. Essa constante é 4π vezes 10 a menos 7 Tesla metro sobre ampere. Daí também a gente pode ver a unidade do campo magnético. O campo magnético vai ter a sua unidade dada em Tesla, ok? E que vai ser esse T maiúsculo aqui. Tendo isso em vista, a gente pode encerrar nossa aula. Uma vez que a gente viu como calcular o campo magnético no fio, a gente aprendeu a representar vetores em 3D. Lembrando que esse aqui é como se o vetor estivesse entrando no plano do quadro, certo? O quadro está aqui, ó, ele está entrando no plano. Aqui ele está saindo. A gente viu a regra da mão direita. Lembrando, colocar o dedão sempre no sentido da corrente e ver para onde ele vai. No caso do fio, você pode usar uma caneta aqui, ó. Coloca o dedão no mesmo sentido, ó. Você vê o sentido da corrente. E aqui a gente também vai ter o caso da espira, certo? O caso da espira, se você quiser fazer com a mão esquerda, espira também, ó. No caso, só que no caso a mão é um pouco desproporcional, mas você pode... Mas é bom para ter uma noção, ó. Você pode fazer a espira assim, colocar o dedão no sentido da corrente, ó. E você vê que o campo magnético, ele tá, ó, saindo da espira, ó. Tá vendo? Justamente essa representação aqui. Então, com isso a gente encerra a nossa aula de hoje. A gente encerra essa primeira introdução de campo magnético. Na próxima aula a gente vai ver novos casos, beleza? E eu espero ver você lá para te mostrar essas novas situações, hein?